Okay, let's go. Okay. Hey, that you broke my heart a million times before, but no more. Now it's time to save myself. I gotta let you go. Dizem que o café é energia para o nosso corpo. Só esquecem de falar a ansiedade que ele traz junto. Isso me faz lembrar da falsa ilusão de ser CLT. Em 2021, como qualquer recém-adulto que sai do ensino médio, eu queria ganhar grana. Então eu arrumei o meu primeiro emprego CLT em uma multinacional da saúde. Eu trabalhava dentro de um laboratório de análises clínicas, aquele que você vai para tirar sangue, levar xixi, cocô para fazer exame, sabe? Eu trabalhava 6 horas por dia, ganhava R$ 1.200, vale alimentação, plano de saúde, o emprego dos sonhos para quem tá começando. Só que não. Eu trabalhava com atendimento ao público. Pasme, público de uma empresa de saúde. Então as pessoas eram 20 vezes mais mal educadas que o atendimento ao público comum. Detalhe, eu trabalhava lá em época de pandemia, então o surto era ainda mais intensificado. Eu nunca soube muito bem o que fazer da vida, assim. Sempre que eu era criança me perguntavam, Manu, o que você quer ser quando crescer? Eu falava policial, professora. Eu acho que o mais louco que eu tive era empresária. Mas essas respostas nunca foram muito convincentes no meu coração e na minha cabeça, sempre foi algo meio vago. Então eu aproveitei que eu tinha a tarde livre durante esse emprego e arrumei um estágio numa agência de publicidade. Até que eu pedi demissão dos 2 empregos e fui trabalhar em tempo integral numa agência de publicidade local. O problema é que, querendo ou não, você trabalhando em cidades pequenas, elas não te dão muita oportunidade de crescimento. Na empresa onde eu tava, não tinha mais pra onde eu pudesse crescer. Eu já havia atingido o meu teto lá e ainda assim ganhava R$ 1.300 e trabalhava horas e horas e horas por dia. No fundo, eu sabia que não conseguiria ficar lá por muito tempo, porque eu sempre fui a pessoa que sonhava alto. E foi aí que eu comecei a me sentir extremamente mal, porque você deve saber como é que é, CLT tem que detalhar a vida inteira pro chefe. Então, eu tinha que dar explicações se eu queria sair antes pra ir no médico, ou se eu queria sair 5 minutos antes pra almoçar com uma amiga, às vezes até, sei lá, ir no banheiro no meio de uma reunião. E aí eu senti que toda a minha liberdade estava sendo jogada no lixo, no vaso. Alguém, sei lá, jogou ela no vaso e puxou a descarga. 1 ano e meio depois, a coisa desandou. O trabalho intenso, a falta de valorização e a falta de liberdade me trouxeram um presente. Peraí, só um pouquinho. E é aqui que começa o jogo entre a liberdade e a prisão. Eu entrei pro marketing digital como uma profissional freelancer. Eu não sabia muito bem o que eu tava fazendo aqui, não sabia muito bem o que eu era. Eu ganhava R$ 800 por mês prestando serviço para um cliente. Serviço que eu tinha aprendido na agência que eu trabalhava antes. E aí eu comecei a pagar o preço pela minha liberdade. Eu poderia ganhar mais, mas precisaria trabalhar mais para isso. Eu poderia trabalhar com clientes melhores, mas precisaria estudar mais para isso. Se eu não corresse atrás, nada aconteceria. Se eu não estivesse mais gostando do tipo de serviço que eu estava prestando, precisaria de ainda mais coragem para testar outro tipo de serviço. Daquele momento em diante, tudo dependia única e exclusivamente de mim. Com o tempo, eu consegui sair da casa dos meus pais e hoje me sustento sozinha com meu namorado aqui em Florianópolis. Mas isso não significa que eu não tenha ansiedade recorrente, porque eu ainda não tenho um modelo de negócios muito bem estruturado. Então acaba que a minha renda fica meio variável. Agora em 2025, as coisas estão se alinhando, porque eu estou estruturando o meu modelo de negócios, eu estou criando planos e metas para atingir um certo objetivo, entender o tipo de trabalho que eu gosto de fazer, o tipo de cliente que eu gosto de ter, o meu cliente ideal, os meus próprios produtos. Então, tudo se encaminha para esse cenário mais positivo, mas eu ainda pago o preço pela minha liberdade. E eu não falo isso para desencorajar, eu falo isso para que você entenda os dois lados da moeda. Seja você um profissional independente ou CLT, ambos te trarão ônus e bônus. Você é quem escolhe a luta que vai lutar. Eu escolhi essa, apesar da imprevisibilidade e de algumas incertezas. Manda um beijo.
Eu conheço muitas pessoas que entraram para o marketing digital e saíram extremamente frustradas, até deprimidas ou falidas, né, no pior dos casos, porque é um mercado que promete um caminho fácil para a riqueza. E, vamos lá, né? Quando a esmola é demais, até o santo desconfia. Esse mercado não é um mar de rosas. É necessário, sim, muita persistência e muita consistência, como qualquer outra profissão do mercado. Eu não posso mentir e falar que às vezes não surge uma vontadezinha de voltar a ter a estabilidade que o CLT nos proporciona, mas eu sei que essa não é mais a realidade que eu quero. Por mais que seja sendo desafiador do lado de cá, eu não quero mais aturar ganhar pouco e ficar dando satisfação de cada passo. É lógico que eu sei que existem algumas empresas exceções no mercado, mas são a minoria pelo que eu vejo. E eu ainda estou descobrindo meu lugar nesse mundo e eu gosto de estar do lado de cá. Por mais que esteja sendo desafiador, eu gosto. Esse é o preço que eu escolhi pagar, porque o CLT não é o lugar que eu pretenda voltar mais uma vez. Então olha que engraçado, né? Que no fim das contas eu descobri que, mesmo estando livre do CLT, ainda preciso encarar as prisões de não ser um CLT. Quando você decide sair da estabilidade que a carteira assinada te propõe, tem que estar ciente de que você será seu próprio chefe. Muitas vezes trabalhar fim de semana é inevitável e agora você precisa ralar para ter algum resultado, ou senão não vai ter comida na sua mesa. Então nunca vai existir uma resposta certa sobre o que devemos fazer na vida. Apenas se o que estamos fazendo faz sentido para nós ou não. Portanto, se você quer sair do CLT, tem cara para dar a tapa, tem um plano e tem uma ideia bem estruturada, só vai, meu amigo. Esteja ciente dos desafios, mas não deixe que eles te impeçam de dar esse salto se você sente que é o certo a se fazer. Agora, se você quer sair, mas não sabe muito bem o que fazer e para onde ir, eu aconselho que você respire fundo e estude melhor sobre tudo isso. Obrigada! E se você não quer sair nem que a vacatuça do CLT, é nóis! Afinal, a liberdade e a prisão estão em todos os lugares. É um jogo que sempre empata.